O cheiro de asfalto molhado pela garoa dava as boas-vindas a Poliana enquanto ela descia do ônibus na capital. A mala desgastada em suas mãos era mais do que um símbolo de sua mudança, era um reflexo de sua vida. Aos 23 anos, ela tinha sonhos grandes, mas também cicatrizes maiores. Vinda do interior, onde a pobreza era mais constante que a luz elétrica, ela trazia no peito a determinação de mudar sua história e, com sorte, a de outras pessoas. Ao caminhar pelas ruas agitadas, um misto de ansiedade e esperança pulsava em cada passo. A vaga de babá não era apenas um emprego, era sua chance de começar de novo, longe das privações que a marcaram. E, mesmo sem conhecer André ou seus filhos, ela sentia que algo especial a aguardava naquela mansão. Chegou ao portão alto e preto, onde uma placa discreta indicava o endereço. Tocou a campainha com as mãos trêmulas, mas firmes, sentindo o peso do momento. O portão se abriu, revelando um jardim impecável e uma construção imponente, quase intimidante. Pode entrar, disse uma mulher alta, de feições rígidas, que a esperava no hall. Poliana respirou fundo e seguiu. A governanta, Andréia, a conduziu até uma sala impecavelmente decorada, mas fria. O silêncio do ambiente só era quebrado pelo leve eco dos sapatos da mulher. Andréia analisou com olhos críticos, detendo-se na roupa simples de Poliana. A maioria não dura nem uma semana, comentou Andréia, ajeitando o avental. As crianças não são fáceis. Poliana segurou o nervosismo e ergueu o queixo. Não espero facilidade, mas acredito que posso ajudar. A governanta soltou um suspiro, como quem já ouvira promessas parecidas antes, e a deixou sozinha no sofá enquanto ia avisar André. O tempo parecia se arrastar enquanto Poliana aguardava. Sua mente corria com perguntas: será que vão me aceitar? E se eu não for suficiente? Mas tudo se silenciou quando André entrou na sala. Ele era alto, de porte elegante, mas com um cansaço evidente nos ombros e no olhar. Usava uma camisa branca com as mangas dobradas, o que lhe dava um ar casual, mas as feições eram marcadas por uma seriedade quase impenetrável. Você é Poliana? Perguntou ele, direto ao ponto. Sim, senhor. Estou aqui pela vaga de babá, e respondeu, esforçando-se para manter a calma. André sentou-se à frente dela, cruzando os braços. Não vou mentir. Preciso de ajuda, mas meus filhos não são como as outras crianças. Eles passaram por coisas que você talvez não consiga imaginar. Poliana notou um peso em suas palavras, mas sua determinação só cresceu. O que quer que eles tenham enfrentado, eu estou disposta a tentar. Ele ergueu uma sobrancelha, avaliando sua resposta. Preciso de alguém que fique. Não quero outra pessoa entrando na vida deles para depois desaparecer. Eu entendo, senhor. Só preciso que o senhor me dê uma chance. André ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando algo além das palavras dela. Miguel tem 6 anos. Ele é esperto, mas desconfia de tudo e todos. Isabela, minha filha mais nova, mal se lembra da mãe. Foi abandonada antes de completar 1 ano. Poliana sentiu o peso do desabafo, mas manteve os olhos fixos nos de André. Eles não precisam de perfeição, senhor. Só de alguém que não desista deles. Um silêncio carregado pairou entre os dois antes de André se levantar. Andréia vai mostrar seu quarto. Comece amanhã cedo. Na manhã seguinte, Poliana encontrou Miguel brincando sozinho no quintal. Ele não a olhou quando ela se aproximou, mas seus olhos rápidos revelavam que estava atento. Oi, Miguel, ela disse com um sorriso gentil. Oi, e respondeu ele, sem entusiasmo, enquanto empilhava pedras. Poliana se abaixou para ficar no mesmo nível que ele. Posso brincar com você? Não preciso de ajuda, respondeu ele, seco. Ela respeitou o espaço dele, mas não foi embora. Sentou-se na grama e começou a empilhar pedras também, em silêncio. Após alguns minutos, Miguel lançou um olhar curioso na direção dela. Você vai embora também? Perguntou ele, quase em um sussurro. A pergunta pegou Poliana de surpresa, mas ela respondeu com firmeza. Não. Estou aqui para ficar. Ele franziu a testa, como quem não acreditava, mas não disse mais nada. Naquela noite,
enquanto dava mamadeira para Isabela, Poliana percebeu André observando da porta. Você parece à vontade, comentou ele. Crianças precisam de carinho, mesmo quando não sabem pedir, respondeu ela, sem tirar os olhos da bebê. André hesitou antes de dizer. Se conseguir lidar com Miguel, talvez consiga trazer um pouco de paz para esta casa. Poliana sorriu suavemente, sem promessas, mas cheia de determinação. Os primeiros dias de Poliana na mansão foram desafiadores e carregados de tensões silenciosas, mas também de pequenas vitórias diárias que faziam a jovem acreditar que havia algo mais profundo a ser conquistado ali. Ela sabia que não estava ali apenas para ser uma babá, mas para ser uma presença constante que pudesse trazer algum tipo de estabilidade às vidas de Miguel e Isabela. A mansão, por mais imponente e silenciosa que fosse, estava longe de ser um lar. A falta da mãe havia deixado um vazio que Poliana sentia em cada canto daquela casa, um vazio que ela queria ajudar a preencher. Miguel, com seus 6 anos de idade, parecia carregar em seu olhar a dor de uma perda que ele nem sabia como lidar. O menino era astuto, observador e, ao mesmo tempo, profundamente desconfiado. Sempre que Poliana se aproximava, ele desviava os olhos, como se fosse mais seguro se manter distante. Ele brincava sozinho, empilhando peças de Lego ou desenhando sem fazer questão de dividir o que estava criando. Poliana não forçava a interação. Ela sabia que, no seu tempo, Miguel começaria a perceber que ela não estava ali para substituí-la mãe, mas para caminhar ao lado dele enquanto ele aprendia a curar as feridas de seu pequeno coração. Isabela, por outro lado, tinha apenas 1 ano e uma memória muito limitada da mãe, mas o choro dela sempre parecia ter um tom de saudade, como se a criança já soubesse que algo estava incompleto. Poliana a acalentava com carinho, balançando-a suavemente até que o choro parasse, sussurrando palavras de conforto que a pequena ainda não entendia, mas que sentia no aconchego dos braços. Cada vez que Poliana segurava Isabela, ela se sentia mais conectada àquela casa, ao que estava acontecendo ali, e mais convencida de que estava onde deveria estar, mesmo que o caminho fosse árduo. Certa manhã, depois de preparar o café da manhã e fazer com que Miguel comesse pelo menos um pedaço de pão, Poliana decidiu dar um passo mais ousado. Ela saiu para o jardim, onde Miguel estava tentando construir uma fortaleza de almofadas e travesseiros, mas ele claramente se sentia sozinho em sua missão. Poliana se aproximou com um sorriso gentil, disfarçando a ansiedade que sentia. Ela se agachou ao lado dele, olhando suas pequenas mãos trabalhando, e com voz suave perguntou se ele queria companhia. Eu sei que você está fazendo isso muito bem, mas talvez a gente consiga fazer mais rápido se trabalharmos juntos, ela sugeriu. Miguel olhou para ela com desconfiança. Eu não preciso de ajuda. Poliana sorriu sem insistir. Tudo bem, mas se mudar de ideia, estou aqui. E assim, ela se sentou ao lado dele, respeitando o espaço que ele lhe dava. Ela não queria forçar uma aproximação, mas também não queria desaparecer de sua vida. Estava ali para ficar, com a paciência necessária para aguardar o momento certo. O silêncio deles foi interrompido quando Miguel, sem olhar diretamente para ela, disse de forma quase inaudível: Você vai embora como a minha mãe fez? Poliana ficou paralisada por um segundo, o nó no estômago apertando de uma forma que ela não sabia explicar. Mas respirou fundo e com uma calma que nem ela mesma sabia de onde vinha, respondeu: Eu não vou embora. Eu estou aqui porque quero estar com você e sua irmã. Miguel a observou com mais intensidade dessa vez. Ele não parecia totalmente convencido, mas não perguntou mais nada. Ele apenas continuou seu trabalho, e Poliana ficou ali, em silêncio, ao seu lado. Cada minuto passado com Miguel era uma chance de construir confiança, mesmo sem palavras. Com Isabela, Poliana passou a ter um vínculo mais imediato, talvez porque a pequena, sendo tão nova, ainda não tivesse aprendido a temer as ausências. Sempre que Poliana a segurava, a menina se aninhava no colo dela como se fosse a única coisa que sabia fazer. Mas, mesmo assim, quando o choro de Isabela ecoava pela casa, Poliana sentia uma dor profunda em seu peito. Era um lamento de alguém que estava buscando algo que não conseguirá encontrar. A dor do abandono que Isabela vivia era algo que Poliana tentava entender a cada dia, e ela sabia que não seria fácil reconstruir a confiança daquela criança que nem sequer compreendia plenamente o que acontecerá. Mas Poliana não desistiria. Ela estava ali, oferecendo o que mais podia dar: presença, paciência e amor incondicional. Os dias seguintes foram mais suaves, com pequenos avanços.
Miguel começou a dar risadinhas baixas quando Poliana dizia algo engraçado. Ele ainda se afastava nas primeiras horas da manhã, mas depois de um tempo, os olhares desconfiados começaram a desaparecer. Ele passou a esperar que ela se juntasse a ele em suas brincadeiras. Poliana sabia que o segredo estava na persistência. Ela não queria ser uma figura substituta, queria apenas ser uma parte constante na vida deles. E, aos poucos, ela começava a perceber que estava começando a ser. Isabela, por sua vez, logo se acostumou com os cuidados de Poliana. Ela já estava menos agitada quando Poliana a pegava no colo, e até começou a se agitar de excitação quando ela chegava para brincar com ela. A transformação de Isabela não era tão visível como a de Miguel, mas era ali, nas pequenas ações, no modo como ela olhava para Poliana com confiança. Na mesma semana, André, pai das crianças, começou a perceber essas mudanças. Ele observava Poliana com mais frequência, de longe, como se tentasse entender quem ela realmente era. Uma noite, enquanto estava no escritório revisando alguns documentos, ele ouviu risos vindo da sala de brinquedos. Ao se aproximar da porta, viu Poliana e Miguel empoleirados nas almofadas, tentando construir uma fortaleza improvisada com a pequena Isabela no centro, tentando engatinhar para o meio da brincadeira. André ficou por alguns momentos ali, observando a cena. Não queria interromper, mas não pôde evitar. Ver os filhos tão envolvidos, tão descontraídos, foi algo que ele não esperava. O sorriso de Miguel era genuíno, e isso era algo que ele não via há tempos. Era como se Poliana tivesse trazido uma leveza que ele não sabia mais como encontrar. Quando Poliana percebeu sua presença na porta, ela sorriu timidamente, mas não disse nada. Miguel, no entanto, não hesitou. Você quer brincar com a gente, papai? André sentiu um peso no peito. Algo simples, mas poderoso. Ele queria se afastar e continuar com o trabalho, mas a palavra papai que veio de Miguel o pegou de surpresa, como um lembrete do que ele estava deixando de lado. Talvez depois que eu terminar meu trabalho, disse ele, a voz mais suave do que imaginava. Naquela noite, enquanto Poliana estava na cozinha, arrumando os brinquedos, André apareceu. Ele estava sem o ar rígido de sempre, um pouco mais relaxado, como se algo tivesse se quebrado dentro dele, mas de uma maneira boa. Ele a observou por um momento, e então disse, quase com uma reverência sincera, obrigado, Poliana. Eu não sei como fazer isso sozinho. Não sei como fazer tudo isso por eles. Mas, você tem feito a diferença. Eles estão melhorando. Poliana olhou para ele e viu a sinceridade nos olhos dele, o reconhecimento que ele estava dando, sem pedir nada em troca. Eles já tinham tudo o que precisavam dentro deles, André. Só estavam esperando alguém que acreditasse nisso. E, naquela noite, quando ela se deitou para dormir, Poliana sentiu um conforto que há muito tempo não sentia. A mansão, antes fria e vazia, agora estava começando a se tornar um lar. Não um lar perfeito, mas um lar real, onde as cicatrizes podiam começar a cicatrizar, onde as ausências começavam a ser preenchidas, onde o tempo, finalmente, começava a curar o que estava quebrado. Nos dias seguintes, a confiança de Miguel e Isabela em Poliana cresceu de forma visível, mas ainda assim, havia momentos de insegurança e medo, como se as crianças ainda estivessem aprendendo a se entregar completamente. Para Poliana, cada pequeno avanço era uma vitória. Miguel, por exemplo, começou a procurar sua companhia nas tardes solitárias, pedindo para ela ler suas histórias preferidas. Poliana percebeu que ele não queria apenas a companhia de alguém para distraí-lo, mas alguém que o entendesse, que soubesse ler seus silêncios, e não apenas suas palavras. Isabela, por outro lado, estava cada vez mais conectada com Poliana, sempre correndo para ela quando algo não estava certo, como se sentisse que a presença de Poliana lhe dava segurança. Às vezes, as duas se sentavam juntas, a menina nos braços de Poliana, e ela cantava baixinho, embalada pela suavidade da voz dela. Essas eram as pequenas demonstrações de afeto que Poliana sentia como se fosse um prêmio, uma confirmação de que ela estava cumprindo seu papel, mas também de que, ao longo do caminho, estava criando laços genuínos. André, que até então parecia viver em um mundo paralelo, com sua mente ocupada em tentar administrar sua vida e a das crianças, começou a enxergar Poliana de uma maneira que ele ainda não havia conseguido compreender. Durante as manhãs, ele a observava de longe, como ela interagia com os filhos, com paciência e carinho, com uma dedicação que ele ainda não tinha visto em ninguém.
Ela não estava ali apenas para cuidar dos filhos dele. Ela estava ali para transformar a casa, para transformar a atmosfera, e, de maneira sutil, ele sentia que a sua própria vida estava começando a mudar. Em uma manhã ensolarada, quando Poliana estava no jardim com as crianças, André se aproximou dela. Ele estava pensativo, como sempre, mas havia algo diferente naquele momento. Poliana o viu de longe, e seu coração apertou por um instante, como se pressentisse que uma conversa importante estava prestes a acontecer. Ele se sentou ao seu lado no banco do jardim, onde ela estava observando Miguel e Isabela brincando com os cachorrinhos. O silêncio se fez entre os dois por alguns segundos, mas Poliana, com sua naturalidade, foi a primeira a quebrá-lo. Você está bem, André? Ela perguntou com suavidade, notando a expressão séria que ele trazia em seu rosto. Ele respirou fundo, olhando para o jardim, onde as crianças corriam, aparentemente sem preocupações. Estou melhor. Sabe, é difícil para mim confiar nas pessoas. Depois de tudo que aconteceu com a mãe deles, eu me fechei muito. Mas você, Poliana, você, tem sido diferente. Não sei o que seria de mim sem você por aqui. Poliana sentiu seu peito apertar, mas não disse nada de imediato. Ela sabia que esse momento não era sobre palavras, mas sobre reconhecimento. Ele estava começando a entender, a perceber que ela estava ali por uma razão, não só para cumprir o papel que lhe havia sido dado, mas para criar um laço genuíno com ele e com os filhos. Eu não estou aqui para substituir ninguém, André, Poliana disse, com a voz calma, mas firme. Mas eu estou aqui, de verdade, para ajudar, para cuidar e, se você me deixar, para ser uma pessoa de confiança para vocês. André a olhou nos olhos, e pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu, não por obrigação, mas por gratidão. Era um sorriso silencioso, mas sincero, cheio de uma emoção que ele ainda não sabia como expressar. Nas semanas que se seguiram, Poliana passou a entender que sua presença naquela casa não era apenas sobre preencher lacunas. Ela estava se tornando uma parte fundamental da vida de André e das crianças. Ele começava a se abrir mais para ela, compartilhando suas frustrações e suas pequenas vitórias. As conversas entre eles, antes tímidas, agora fluíam com mais naturalidade, e uma amizade, que aos poucos começava a se entrelaçar com algo mais, começava a surgir. Mas, apesar de todas as mudanças positivas, Poliana sabia que o caminho ainda era longo. Ela não tinha a ilusão de que tudo ficaria perfeito da noite para o dia. As crianças, apesar de mais confiantes, ainda estavam aprendendo a lidar com o trauma que carregavam. E André, embora mais presente, ainda estava distante de ser o homem que ela sabia que ele poderia ser. Ele carregava um peso emocional que ela não podia entender completamente, mas que estava começando a ser mais evidente. Poliana sabia que, para realmente ser parte daquele lar, ela precisava não apenas cuidar das crianças, mas ser uma aliada para André, oferecendo a ele um espaço onde ele também pudesse se encontrar, onde ele pudesse deixar cair a máscara que usava para esconder suas fragilidades. Ela não sabia como, mas sabia que estava disposta a caminhar ao lado dele, devagar, um passo de cada vez. Afinal, era assim que se construía um lar, com paciência, respeito e muito amor. E em cada olhar que trocava com Miguel, com Isabela, com André, ela sentia que estava encontrando seu próprio lugar ali. O lar que ela buscava não seria apenas um espaço físico, mas uma construção diária de confiança, de pequenos gestos e de um amor que se formaria com o tempo, mas que já estava começando a nascer no fundo de seus corações. A proximidade entre Poliana e André começou a crescer silenciosamente, mas de maneira firme. As conversas se tornaram mais longas, e os olhares, mais carregados de significado. André, aos poucos, foi deixando de lado a barreira que havia erguido em torno de si mesmo. Poliana percebia isso, embora em momentos de distração, ela se sentisse como se estivesse apenas cuidando dos filhos dele, sem qualquer expectativa de algo mais. Mas, por trás de cada gesto, de cada sorriso, havia uma tensão crescente, algo que ambos, talvez, não queriam admitir, mas que estava ali, inegável. Certa noite, enquanto as crianças estavam na cama e a casa estava finalmente tranquila, André se aproximou de Poliana na sala de estar. O clima estava mais ameno, com a luz suave das lâmpadas criando um ambiente acolhedor. Ela estava arrumando algumas coisas na mesa de centro, tentando não olhar para ele, mas sentindo seu olhar fixo nela. Poliana, disse ele, com a voz mais suave do que o habitual. Eu
queria te agradecer, mais uma vez, por tudo o que você tem feito. Não sei como você conseguiu se manter tão calma, tão presente. Eu realmente não sei o que faria sem você aqui. Poliana respirou fundo e levantou os olhos para ele. Era o momento, ela sabia. Era o momento de deixar de lado a dúvida que sempre pairava em sua mente. Eu só estou fazendo o que é necessário, André. Apenas cuidando das crianças, fazendo o meu trabalho. Ela disse isso, mas seu coração estava acelerado. Não queria demonstrar, mas sentia a tensão entre eles, a energia que pulsava no ar. André deu um passo à frente, ainda com aquele olhar intenso. Não é só isso, Poliana. Eu sinto que você se importa. De verdade. E isso tem sido mais importante para mim do que eu imaginei. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão palpável. Poliana sentiu o calor do corpo dele se aproximando, e seus lábios, antes distantes, estavam agora tão próximos. Não havia mais palavras, apenas o peso do momento. Sem saber como ou porquê, ela fechou os olhos e, em um impulso, se entregou àquele beijo. Foi suave, mas carregado de significado. O toque de seus lábios foi como uma promessa silenciosa, um acordo não dito entre eles de que, apesar de tudo, algo novo poderia surgir. Algo real. Quando finalmente se afastaram, os dois ficaram em silêncio, o coração de Poliana batendo mais rápido do que antes. Ela sabia que esse beijo mudaria tudo. Não havia volta agora. Mas, ao mesmo tempo, havia uma dúvida em seu peito, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Algo que talvez os colocasse em um caminho difícil. No dia seguinte, a atmosfera na mansão parecia diferente. O clima de intimidade entre ela e André estava lá, mas algo ainda não estava completo. Poliana sentia que eles precisavam conversar, que precisavam dar um nome ao que estava acontecendo. Mas o destino, como se quisesse testar a resistência do que estava se formando, decidiu interromper esse momento de calma. Foi durante uma tarde ensolarada, enquanto todos estavam na sala de estar, brincando juntos como uma família. Isabela estava no colo de Poliana, rindo e balançando os brinquedos, enquanto Miguel, mais reservado, observava de longe, mas com um sorriso no rosto. André estava ao lado, jogando com os dois cachorros, e a sala estava cheia de uma energia tranquila, aquela sensação de um lar que estava se formando lentamente. O momento parecia perfeito, como se eles fossem uma família completa, unida, mesmo que à sua maneira. Foi então que a porta se abriu abruptamente, e uma presença familiar, mas inesperada, invadiu o ambiente. Flaviana, a ex-esposa de André e mãe de seus filhos, apareceu na porta da sala com seu sorriso forçado, como se nada tivesse acontecido. Ela estava impecável, como sempre, com sua postura elegante e olhar frio, mas era impossível não perceber a falsidade em seu comportamento. Ela entrou como se nada tivesse mudado, como se a separação e o abandono dos filhos não tivessem sido parte de sua decisão. Oi, gente. Ela disse, com uma leveza em sua voz, dirigindo-se diretamente a André, mas lançando olhares rápidos para Poliana. Que bom ver todos bem. Eu estava passando por aqui e pensei em dar um oi. Como estão as crianças? Miguel, que estava sentado no sofá com Poliana, se levantou rapidamente, afastando-se dela com um olhar desconfiado, como se o simples fato de ver a mãe o deixasse desconfortável. Isabela, por outro lado, observou Flaviana com curiosidade, sem entender completamente a situação, mas com uma sensação de inquietação no ar. André, que havia se levantado ao ouvir a voz de Flaviana, ficou parado por um instante. Ele não esperava por essa visita. Não estava preparado para lidar com o que estava acontecendo naquele momento. Flaviana não estava ali apenas para ver as crianças, ela estava ali para marcar território, para lembrar a todos de que, de alguma forma, ela ainda tinha uma presença naquela casa, naquela família. E Poliana, que observava a cena com uma calma tensa, sentiu o peso da situação aumentar. Ela sabia que Flaviana estava tentando retomar o controle, a posição de mãe, como se tivesse o direito de se apresentar na frente das crianças e de André como se nada tivesse acontecido, como se nunca tivesse abandonado tudo por um homem que não tinha o compromisso de uma família. Poliana ficou em silêncio, o coração batendo um pouco mais rápido, mas tentando manter sua postura. Ela sabia que, de algum modo, ela precisava ser forte. Mas ela não sabia o que Flaviana esperava dela.
Não sabia o que André, com seus olhos pensativos e distantes, pensava sobre o que estava acontecendo. A tensão no ar era palpável, e Poliana sentiu que, naquele momento, tudo poderia mudar. Ela não queria tomar partido, mas não podia ignorar o desconforto que se formava entre eles. Flaviana, com seu sorriso insincero, se aproximou das crianças, fingindo uma atitude carinhosa, mas Poliana sabia que nada ali era genuíno. Ela olhou para André, que permanecia quieto, e sentiu que, apesar de todo o esforço de sua parte para construir uma nova vida com ele, a presença de Flaviana ainda era um obstáculo. Algo estava no ar, algo ainda estava incompleto, e Poliana não sabia exatamente qual seria o próximo passo. A chegada de Flaviana não era apenas uma visita inesperada, era um sinal de que o passado de André ainda o seguia, e Poliana não sabia até que ponto ela conseguiria permanecer nesse lugar, onde as sombras do passado ameaçavam sobrepor o que poderia ser seu futuro com ele. E assim, com o sorriso falso de Flaviana preenchendo o ambiente, o cenário ficou em suspense, com Poliana sentindo que o que ela pensava ser uma família perfeita poderia se fragmentar a qualquer momento.